O povo serviu a- ao Senhor ao longo de toda a vida de Josué e ao longo de toda a vida dos anciãos que sobreviveram depois de Josué e tinha visto todas as grandes obras do Senhor, as quais ele tinha feito em Israel. Quando Josué, o filho de Nun, o servo de Deus, do Senhor, morreu, ele tinha 110 anos de idade. Foi sepultado próximo à fronteira de sua propriedade em Timna Harris, nas montanhas de Efraim, ao norte do Monte de Gars. Quando enfim toda aquela geração tinha se juntado aos seus antepassados, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele tinha feito em favor de Israel. Então o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, serviu aos Baalaim. Eles abandonaram Adonai, a Deus, ao Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha trazido da terra do Egito, e seguiram outros deuses, escolhidos entre os deuses dos povos que habitavam ao redor deles, e os abandonaram. Isso fez que o Senhor ficasse irado. Eles abandonaram ao Senhor e serviram a Baalim e a Asterote. A ira do Senhor acendeu contra os que os saquearam, contra Israel. A ira do Senhor acendeu contra Israel e ele os entregou aos saqueadores e aos inimigos que estavam ao redor deles, que os saquearam, de modo que eles não puderam mais resistir aos seus inimigos. Sempre que eles se lançavam um ataque, o poder do Senhor era contra eles, de modo que as coisas convergiam para o mal deles, exatamente como Adonai tinha dito, ou o Senhor tinha dito, que aconteceria. Eles tinham jurado. Eles estavam em terrível angústia. Juízes, capítulo 2, do versículo 7 até o 15. Interessante, né? Parece que tem uma coisa interessante aqui nesse capítulo que tem me provocado sempre. Toda vez que eu leio essa passagem, tem me provocado. E hoje eu quero falar sobre essa passagem. E aí, meus irmãos, bem-vindo aqui ao canal. Se inscreva, deixa o like. Faça aí um simples comentário. E aqui tá calor demais. Não sei aí aonde vocês estão, mas aqui tá muito calor. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a palavra de Deus é como diz aqui em Timóteo, capítulo, segundo Timóteo, capítulo 3, né, no 16, ou 17,
que diz assim: toda escritura divinamente inspirada toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, esse texto está nos ensinando alguma coisa. Nesses anos todos que eu me tornei cristão, graças a Deus, eu não me lembro em nenhum momento eu ter ouvido uma mensagem baseada nesse texto, dentro desse contexto que eu vou dizer para você. Nem nas redes sociais. Também eu não fiz nenhuma pesquisa para saber se alguém, né, falou sobre esse texto. O que eu quero chamar a atenção aqui é uma palavrinha simples, simples demais, que está aqui. Nova geração. Interessante, nova geração. Uma nova geração surgiu nesse momento ali. Eu fico assim pensando o seguinte: o que representa para mim uma nova geração? O que representa para você uma nova geração? Não sabe? É mais uma nova geração. É mais né? É gostoso saber que há uma nova geração, mas aqui é muito profundo, porque está falando de uma nova geração que não conhece o Senhor. Opa, não conhece o Senhor, mas o povo de Israel, como que o povo de Israel pode não conhecer o Senhor, o nosso Deus, a ponto de não dar crédito para Deus, a ponto de trocar de Deus, buscar um Deus pagão para cultuar, para adorar. É muito interessante. Essa nova geração não conhece Deus. Essa é uma das coisas que mais perturbadora da minha mente. Eles estão muito além de nós. Muito lá no passado, além de nós. Bem mais perto da história do que nós. Bem mais perto do princípio. E nós estamos aonde? Aqui. Muito, 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 muito distante. Muito distante. E aí eu olho, eu fico pensando. O que essa palavra está escrita aqui para quê? Para que ela quer dizer para nós? Nova geração. Eles estão dentro de um país, dentro de um aprisco de Deus. Uma nação que Deus os chama de santa. Nação de sacerdotes. Povo peculiar. Peculiar de Deus. Um povo que nasce conhecendo a palavra de Deus. Eles aprendem desde o berço, todo o conhecimento de Deus.
E como diz uma nova geração que não conhece Deus? Isso é muito provocativo. Eu quero dizer para você, irmão, que essa geração que não conhece Deus significa distância. Sabe por quê? Eu vou dizer para você, eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você. Nós que estamos hoje aqui, nesse tempo, nós não vimos, não conhecemos Moisés, não conhecemos Arão, não conhecemos Abraão, não conhecemos Matusalém, não conhecemos Jesus, mas nós apenas cremos pela fé. Nós cremos em Jesus, nós cremos pela fé. Olhares de fé, olhares do Espírito, não pelos olhos da carne. Porque é como se eu for sincero com você, se eu olhar com os meus olhos da carne, eu vou dizer que tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas já está caduco. Passou da época. Não. Sabe o que acontece? Acontece que nós alcançamos um objetivo. Pegamos o bonde andando. Sabe o que significa isso? Pegar o bonde andando. Ele saiu lá do princípio e veio pegando todos aqueles que quiserem entrar. E nós entramos dentro desse bonde. E agora nós temos uma descoberta que esse bonde é o melhor bonde que existe. Mas muitos não querem entrar nesse. Podemos chamar essa de arca de Noé. A arca está passando. Graças a Deus, ela está pegando aqueles que querem entrar. Essa geração é uma geração que sempre vai acontecer. Cada dia mais. Rejeitando a palavra de Deus. Não querem ser conduzidos por Deus. Tem muitos que já dizem e admitem que a palavra de Deus é caduca. Aquela geração, essa geração de juízes, essa geração que está aqui mencionada em Juízes, elas olhavam e não via nada. Já considerava os acontecimentos passados como apenas uma história, talvez até uma lenda. Porque eles não têm nada a ver com o passado. Eles não estavam no Egito quando aconteceu. Eles não estavam lá, eles não viram as maravilhas de Deus, eles não viram o sofrimento do povo, eles não viram nada. Eles estavam num país livre, num país conduzido por leis divinas,
E para eles não viram a ação de Deus, o maná, eles não comeram maná, eles não participaram das guerras, né, da luta pela conquista das terras, eles não atravessaram o mar, eles não viram a tocha de fogo iluminando a noite, a escuridão, para que o povo pudesse ser aquecido ou até caminhar pelo deserto. Eles não viram as, as nuvens que cobriam o povo durante o dia do sol escaldante e protegia. Eles não viram as pragas. Eles nem conhecem o Egito. Faraó, quem é Faraó? Ficou na história. Passou. É só uma história. Uma história que, com o passar dos tempos, pode até se tornar uma lenda. Uma lenda. E assim, a cada nova geração vai disseminando a palavra de Deus. Não conhecer Deus. Essa foi a pior das coisas que está escrito aqui dentro da palavra de Deus. Nesse contexto, uma geração que não conhece ao Senhor. Olha só que imaginação, que distância eles tomaram de Deus, a ponto de, não importa que a história fique no passado, mas não conhecer a Deus. Essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Incredulidade. A ponto de abandonar aquele que tirou o povo do Egito, que deu a nação para essa geração. Porque essa geração poderia estar lá no Egito até aquele momento. Mas não, eles tiveram o privilégio de ser livre, de não ter passado pela escravidão, de não ter sofrido tanto quanto sofreu o seu povo, para chegar onde estavam. Por quê? Porque Deus. Por que trocar por um outro Deus? Um Deus que não existe. Um Deus pagão, Asteroide, Balaim. Quem são esses deuses? Nada. Esses deuses são nada. Apenas uma imaginação humana, criada pelos pagãos, para servir, para adorá-lo, para ter uma motivação, algo sobrenatural. Sobrenatural da imaginação. Israel tinha um Deus. Um Deus que criou os céus, a terra. Um Deus onipotente, onisciente, onipresente, presciente. Um Deus que não há outro Deus, nem acima dele, nem abaixo dele. E essa nova geração foi tão ousada
a ponto de menosprezá-lo, de pôr um outro Deus, traindo Deus, a confiança de Deus, o amor de Deus. Porque foi Deus que escolheu essa geração, essa nação. Não foi essa nação que escolheu Deus. A própria Escritura diz isso. Eu não vos escolhi, não, vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês. Olha que privilégio. Você ser escolhido por Deus. Uma nação que foi escolhida por Deus. Deus formou essa nação. E simplesmente jogaram no lixo. Essa nova geração joga no lixo. Menospreza Deus. Porque não conhece Deus. Como não conhece Deus? Tudo o que eles aprenderam dentro da nação é de Deus. Veio de Deus as suas leis, os seus mandamentos. Tudo, tem tudo, até as roupas que veste, até a cultura. Tudo está ligado a Deus. E simplesmente pegaram tudo que é isso e jogaram no lixo. Esse Deus já é passado. Não, vamos buscar os deuses lá de outras nações. São deuses verdadeiros. Que traição. Mas isso é muito assustador para você? É assustador para todos nós, porque assim a gente começa a entender por que cada tempo uma nova geração nasce. Nasce uma nova geração para ignorar Deus. Para simplesmente dizer, olha, Deus, isso tudo aqui é história, já é lenda, caducou, Deus nem existe. É uma coisa que dói profundamente naqueles que crêem. Pensar que cada dia que passa vamos enfrentar uma geração incrédula. Porque a distância que nós vivemos de Deus e que Deus nos faz pacientes, longânimos para essa espera. É como disse Jesus na sua parábola das 10 virgens. Quem será que vai estar pronto? Quem será que vai suportar essa espera? Apocalipse diz a paciência dos santos. É uma espera que todos os dias a gente ouve. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas quando Jesus vai voltar? Pergunta o homem. Que nada, mas Jesus vai voltar não. Isso é conversa, é prosa, é fiada.
Vocês não têm que fazer da vida. Mas eu repito para você, Jesus está voltando. Você é da nova geração? Se prepare. Querendo você não, querendo você sim, Jesus está voltando. Faça como as 5 virgens. Tome suas lâmpadas, encha de óleo, de azeite. Tome uma reserva, encha essa reserva e espere, com paciência, porque é longo os dias do Senhor para nós, porque Ele vem. Assim como na parábola Ele veio e levou as 5. Entre para a sala de espera e fique à vontade, confortável, tranquilo. Não se preocupe em provar nada, porque tudo já está provado por Deus. É só uma questão de esperar. Se não for com os olhos da carne, que seja com os olhos da fé. Jesus está voltando. Não faça parte dessa geração incrédula. Não corra atrás de coisas que não têm poder nenhum. Fique firme, fique forte, esforça-te, porque te ajuda. Faça a sua parte. Não entregue a sua vida para outra coisa, entregue para Deus. Fala, Deus, eu estou aqui esperando, porque Jesus vai voltar. Ele prometeu, eu vou preparar lugar e volto para te buscar. Creia nisso. Não entre nessa geração incrédula. Faça parte de uma geração de fé. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu caminhar, a sua luta. Que Deus dê força e coragem para você. Eu oro por você, você ora por mim, para que nós possamos, seja onde estiver, estar forte, caminhando na mesma direção. Seja cuidadoso, zeloso da palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Que a sua família, a sua casa, nosso país, nossas autoridades, o mundo tenha paz. Não faça guerra, mas tenha paciência. Obrigado, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.